Mesmo sendo filho de Deus, Jesus se fez servo. Aqui em Mateus 18, começa nos versículos 1 a 5, dizendo que o maior no reino dos céus a pergunta de uns discípulos, quem seria o maior no reino dos céus? E ele responde assim, vejamos, Mateus 18, de 1 a 5, diz que naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando, quem é, porventura, o maior no reino dos céus? É muito humano, da nossa natureza, nós termos sempre essa preocupação. Um curso de terapia que eu faço, para tentar entender melhor os seres humanos também, a mim mesmo, eu me deparo com essa necessidade humana de sobrepujar, de estar acima de alguém. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo que quando Jesus chamou a criança, colocou no meio deles e disse, em verdade vos digo, que se não vos converteis e não vos tornais como crianças, de modo algum entrarás no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Quanto aos tropeços, está escrito aqui em Mateus 18, de 6 a 9, que qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que crê em mim, melhor que fora lhe pendurar-se ao pescoço uma grande pedra de moinho, e fosse afogado nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venha escândalo, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta e lança fora de ti. Melhor entrares na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés e seres lançado no fogo eterno. Se um dos seus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida com um só dos teus olhos, que tendo os dois e ser lançado no fogo do inferno. E essa passagem aqui de Mateus 18, de 6 a 9, me faz refletir, porque o ser humano ele não é perfeito. Diz no livro de Jó que nem os anjos são. Porém, quando você vai exercer uma liderança, quando você vai ser alguém, como eram os fariseus, os saduceus, pessoas ligadas a áreas religiosas e políticas, temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque as outras pessoas vão mirar elas como se fossem pessoas que tendem a ser complacentes com o que dizem. E às vezes a essas pessoas fazer com que essas pequeninas pessoas que têm uma interpretação às vezes não tão bem elaborada como esses a têm, eles não vão ter discernimento às vezes e vai acabar se desviando do caminho, se desviando das boas novas, por acreditar que por aquele líder ou aquele que se diz ter o conhecimento e fazer o correto, ter cometido tamanho erro, ele acaba acreditando que ele, porém, não tem para quem mais olhar. E ele tem que ser sempre discernido por ele, que nós temos que olhar para Cristo. E nós olhamos para Cristo mirando o alvo, certos nós de que não acertaremos o alvo 100%, mas somente essa busca já nos faz pessoas melhores. E as parábolas das ovelhas perdidas, a parábola da ovelha perdida, ela é distinguida aqui também em Mateus 18, dos versículos 10 ao 14, que diz que a parábola da ovelha perdida, Vede, não desprezais a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai Celeste.
porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que extraviou? E se porventura encontrar, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta, do que pelas 99, que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade do Pai Celeste que pereça um destes pequeninos. Então aqui mostra que ele tem o amor pela 100, mas quando uma se desvia, quando uma erra o alvo, ele tem o prazer, né, em condicionar, em procurar, em trazer de volta essa que se perdeu. E por que isso? Porque ele ama a todos. Todos são filhos. Então alguns erram por um motivo ou outro, né? No curso também de terapia a gente vê que por traumas, por questões que alguns colocam em gavetas emocionais, coisas traumáticas, né? Ou negativas em gavetas de importantes, outros já não. Então por um motivo ou outro, cada subconsciente, né, interpretam uma coisa negativa vivida de uma forma ou de outra. E isso faz com que, às vezes, ela se equivoque durante a vida. Mas ele veio para todos, né? Ele ama a todos. Como se deve tratar um irmão culpado? Aqui é descrito, né, em Mateus 18, de 15 a 20, que diz: se teu irmão pecar contra ti, vai, argue-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas para que seja testemunha, né, de toda a palavra que foi estabelecida. E se ele ainda não atender, diz a igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil ou publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado também no céu. E ainda continua dizendo, né? Tudo que desligares também na terra, também será desligado no céu. Em verdade também vos digo que 2 dentre vós sobre a terra, concordando a respeito de qualquer coisa, porventura pedirem-se-lhe a concedida por meu Pai, que está no céu. Porque donde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E aí tem uma passagem aqui em Mateus 18, de 21 a 22, que quantas vezes se deve perdoar a um irmão, né? Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoarei? E aí ele diz, ele ainda continua, né? Que eu lhe perdoe até 7 vezes? Ele interroga, né? E aí respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, aqui deixa claro, né, que alguns, por um motivo ou outro, seja por traumas, ou por crenças limitantes, ou por qualquer outro tipo de problema, né, que essa pessoa veio a ter durante a vida, ou experiências, né, ela pode se equivocar. E você, como cristão, tem que trabalhar e pedir iluminação divina, né, para que você possa perdoá-la quantas vezes for necessário. Porque assim também, como nós vamos ver na parábola aqui do credor incompassivo, finalizando esse capítulo, assim também o Pai lhe perdoará, porque você também equivoca-se muito. Diz aqui na parábola de Mateus 18, né, do versículo 23 ao 35, que por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolve ajustar conta com seu servo. E passando a fazê-lo, trouxeram um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com quem pagar, ordenou que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía para pagar a dívida. Então o servo, prostrando, reverenciando, rogou-se paciente que ele fosse compassivo, né, com ele.
E o senhor daquele servo compadeceu e mandou embora e perdoou-lhe as dívidas. Saindo, porém, aquele servo que teve as suas dívidas perdoadas, né, encontrou um dos seus conservos que também lhe devia. E devia-lhe 100 denários, e agarrando-o, sufocando, dizendo: paga o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava. Como ele implorou, este também o implorava, né? Seja, que fosse paciente com ele, e ele pagaria ele. Ele, entretanto, não quis, antes, indo, lançou na prisão até que saudasse as suas dívidas. Vendo seus companheiros o que havia passado, entristeceram muito, né? E foram relatar ao Senhor o tudo que aconteceram. Aquele que havia perdoado esse servo, né? Que por sua vez não foi compassivo, né, com seus conservos. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida, porque porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer de teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o Senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial vos fará, se do íntimo não perdoar cada um a seu irmão. Então aqui ele diz, né, que nós devemos perdoar. Por quê? Porque nós não somos perfeitos. E o Pai que está no céu também nos perdoa. É interessante que Jesus ele começou o seu ministério, né, aos 30 anos. E seguiu os próximos 3 anos, né, até os 33. Ou seja, 1 ano de ministério para cada 10 anos de aprendizado. Pois ele precisava viver na pele o que é ser humano. E por que isso? Porque ele precisava viver na pele por 30 anos o que era ser humano, para cada 10 anos, né, ele ter 3 de ministério. Para ele ter propriedade para falar, para entender o ser humano. Mesmo ele sendo filho de Deus, ele precisava ter esses entendimentos, né? E o que mais aproxima nós de Deus são, por incrível que pareça, os nossos pecados. Não deveria ser assim. Ele não criou para que tivéssemos intimidade com Ele por esse motivo, né? Ele criou para que tivéssemos comunhão, intimidade com Ele, que hoje poucas pessoas têm. Temer, sim, mas intimidade com Ele, você vê que na história, né, os profetas o tinham. E eram pessoas muito desapegadas, né, de coisas materiais, mas quando os reis, os poderosos, que tinham propriedades, que tinham poder, eles precisavam de saber como fazer, eles procuravam esses profetas que tinham intimidade com Deus. Pessoas simples, desligadas de tudo, sem nenhum aparato, né, material, porém com uma intimidade muito grande com Deus. E hoje, nos dias de hoje, são poucas as pessoas que têm essa capacidade, que têm essa intimidade com Deus. E hoje, devido ao pecado, à desobediência, o que mais nos aproxima de Deus é o pecado. Ou seja, quando nós admitimos, né, porque todos nós o temos, quando nós colocamos o mal lá no Éden para dentro, comendo fruto, né, colocou o mal para dentro, que ele estava externo, então todos nós temos. Então, ao admitir, Jesus veio para os doentes, não para os sãos. Então, ao nos admitirmos, né, que precisamos da misericórdia dele, a graça dele nos alcança. Por isso, quanto mais miseráveis somos, mais nós percebemos a necessidade. Quanto mais miserável eu percebi que sou, quanto mais pecador, quanto mais orgulhoso, prepotente, arrogante, ou seja, tudo de ruim que eu encontrei em mim me fez perceber o quanto eu preciso dele. E ao aproximar, né, do Pai Celestial, nós vamos tentar atingir o alvo. Sempre prosseguimos, né, para atingir o alvo. Certo de não alcançaremos, né, 100%. Mas
sabemos que a graça dele pode nos alcançar, mesmo na nossa miséria, no nosso pecado. Porém, certo de que ao termos a consciência, né, do nosso pecado e ao termos a consciência de quão ele é misericordioso, nós pregamos o amor para que as pessoas e nós mesmos aproximamos cada vez mais de Cristo, para que ele também corrija os nossos caminhos, pois o juízo virá, a justiça dele chegará ao dia dela. E para que essa justiça dele não nos pegue, né, desprevenido, nós temos que sempre mirar, tentar alcançar o alvo. Amém?